Olá, você me conhece? Eu sou Elaine de Cássia Moraes Miciano, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta de vivência passada. Hoje eu estou aqui para trazer este vídeo e um convite para você, da gente refletir a respeito de um filme chamado Colcha de Retalhos. Você conhece? Já assistiu? Se não assistiu, sugiro que assista e depois todos nós podemos conversar. Colcha de Retalhos é um filme que traz uma riqueza de componentes psicológicos individuais e coletivos. Daí também o motivo de eu querer falar a respeito. Mas eu vou me focar apenas num personagem neste vídeo. É uma menina que todas as férias, por uma questão de conflitos do núcleo familiar, pai e mãe, ela passa todas as férias com a avó materna e a sua tia-avó materna, que mora junto com a sua avó materna. Sua avó materna e sua tia-avó materna são pessoas muito ligadas às artes manuais, né, artesanatos, enfim, cada uma individualmente e também conjunto. E elas têm algumas amigas, que da mesma forma que elas, individualmente também gostam muito das artes manuais, artesanato e tudo mais, e coletivamente também. E elas resolvem construir uma colcha de retalhos. A coordenadora deste grupo coloca duas regras importantes. Uma delas, pode ser à vontade, criatividade é aberta. E o segundo, que ela coloca como única regra, é que precisa harmonizar. Então, não é qualquer desenho, não é de qualquer jeito. Precisa harmonizar. A criatividade, as opções, o jeito de fazer pode variar, mas precisa harmonizar. Isso a gente vai ver mais para o final deste vídeo que eu estou falando. Então, essa menina vai e cresce junto com todas essas pessoas que estão fazendo essa colcha de retalho. Durante o filme, cada personagem vai revivendo na memória sua vida, sua própria vida. É um filme que, de alguma forma, centra um pouco mais em aspectos amorosos, mas abre para aspectos da vida, trazendo a área amorosa como uma das consequências, como um dos reflexos da personalidade, das escolhas de cada um. Então, cada uma vai, nessa construção da colcha de retalhos, vão se abrindo sentimentos, lembranças, memórias, recordações, sentimentos bons, construtivos, saudosos, sentimentos nem tão agradáveis, nem tão construtivos aparentemente, muitos deles ainda saudosos. Então vão se abrindo segredos, vão se abrindo sentimentos de tristeza, de decepção, de frustração, de mágoas, de perdão, de compreensão da vida, de compreensão das situações, dos erros, dos acertos, do que poderia ter sido, do como poderia ter sido, do como foi, das opções tomadas, das opções não tomadas. Enfim, o filme vai trazendo pouco a pouco a intensidade, a delicadeza da emoção, dos sentimentos, dos pensamentos, das percepções, das transformações de cada uma. Inclusive trazendo para a gente a oportunidade da reflexão de opções que nós fazemos muitas vezes embasada em medo. O medo, geralmente, classicamente conhecido como desconhecido, mas eu gostaria de traduzir em outras palavras. O medo daquilo que poderia ser, mas não foi. Ou o medo daquilo que não foi, mas poderia ser. Ou seja, sempre falando que nós fazemos muitas das escolhas. Essas escolhas, essas opções são sempre
muito nossas. Tem a parte da vida, mas tem a nossa parte também. E muitas vezes por medo, não fazemos as escolhas que podem nos trazer maior felicidade, maior harmonia, e sim aquelas que nos paralisam e vão nos restringindo a vida. Através dessas escolhas, nós vamos nos restringindo cada vez mais as nossas vidas. Esse filme fala um pouco disso e vai seguindo na direção em que essa menina, essa protagonista, ela cresce, já tem aí uma idade de decisões acadêmicas, inclusive, ela está fazendo uma tese de pós-graduação e ela pensa que sabe exatamente o que ela quer, do jeito que ela quer. Ela se vê como uma pessoa bastante aberta, bastante moderna, atualizada, até crítica, mas ela pensa, ela tem certeza que ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. Então ela cita algumas situações, ela cita algumas passagens, onde pode-se até observar um resquício de preconceito ou de rebeldia sem causa. Né? Existem rebeldias que precisam se rebelar, mas não tem uma causa para isso. Acho que aquela música vai muito bem nessa hora, Rebelde Sem Causa. O filme vai seguindo, e isso também entrelaçado com fatores amorosos da parte dessa personagem, e ela acredita que ela sabe exatamente o que ela quer, como ela quer e o que ela não quer. Vai se passando, e essa construção da colcha vai acontecendo em meio a todas as recordações, vivências atuais, lembranças, consciência de erros de acertos, tentativas outras e novas de acertos, e cada personagem vai evoluindo nessa direção, na compreensão, no perdão, na aceitação de como foi, como é que cada um fez a sua vida, o que aconteceu, o que não aconteceu, como aconteceu. Dessa personagem protagonista também. Um momento muito importante é quando ela tem que decidir por uma determinada situação na vida dela. E ela percebe que ela está confusa, que ela não sabe para onde ir. Ela percebe que tudo aquilo que ela aprendeu a acreditar piamente, que ela tem convicção, não está cabendo nas escolhas dela, e as escolhas dela também não estão cabendo nessas convicções. Daí forma-se um conflito, uma confusão emocional, e é importante também o respeito, o acolhimento, as orientações, como elas acontecem na vida dessa menina. Outro momento importante é quando a menina tem uma conversa com a mãe dela. Muito importante. A menina cobra a mãe, né, numa conversa, cobra a mãe falando de alguns pensamentos dela e dizendo: você me ensinou a acreditar desse jeito, eu acredito assim. E a mãe responde: pois eu não acredito mais desse jeito. E ela briga com a mãe, cobrando: como você mudou de ideia? E a mãe fala uma coisa, a mãe que não mostra muitas estruturas emocionais, muitas condições para orientar alguém, e também mostrando um pouco de amor materno, responde à filha que a filha precisa aprender a acreditar nela e não na sua mãe. O que nos reporta um pouco na condição de que precisa, em algum momento da vida, haver uma separação emocional entre pais e filhos. Os filhos também precisam aprender a lidar com as suas próprias vidas, a tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências dela, como é para todas as pessoas que pretendem viver uma vida saudável. A vida propõe isso, ela nos convida e nós aceitamos ou não, e as consequências estão colocadas. Né? Quais são elas, Elaine? Não sei e acredito que você também não saiba.
porque isso é resultado dessa relação entre cada um de nós e as nossas vidas individuais, assim como a coletiva também. E é um momento muito importante quando a mãe diz para a filha: "E você acreditou?", marcando como cada um precisa muitas vezes se responsabilizar por suas escolhas, precisa se responsabilizar pela sua vida, até onde lhe cabe, precisa tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências delas. Filme muito bom nesse sentido também. Em algum momento, num outro momento, essa menina precisa tomar uma outra decisão. E ela tem certeza de qual será a decisão que ela vai tomar. Quando novamente ela entra num conflito e faz uma escolha muito interessante, muito importante, onde talvez até exista uma torcida para isso. Esses são os pontos que eu gostaria muito de trazer. Coxa de Retalhos me parece um filme que, embora fale de coxa de retalhos, é como se cada um estivesse dando a sua contribuição em termos de experiência de vida, em termos de entendimento de vida, de relacionamento com a vida, para a formação de alguma coisa maior. Coxa de Retalhos é um filme em que existem muitas revivências, muitas recordações emocionais, como eu estou colocando, da grande maioria dos personagens, mas dessa menina não. Ela está construindo a sua vida. É ela que está fazendo as escolhas neste momento, enquanto as outras estão recordando as suas escolhas, motivos, situações, tristezas, alegrias, decepções, mágoas, enfim, vários dos sentimentos humanos, vários deles, agradáveis ou desagradáveis, conflitos, crises. Essa menina está construindo a dela. Essa menina está entrando na fase adulta, enquanto todas as outras personagens estão na fase idoso, ou seja, já passaram pela adolescência, pelo início da fase adulta e estão pela fase adolescência para a fase do idoso e são idosos nesse momento, idosas nesse momento. Eu coloco também que Coxa de Retalhos é um filme em que parece quase como um quebra-cabeças, mas não é. É a construção mesmo, onde cada um dá um pouco de si para uma coisa maior. Voltando às duas regras, onde o filme cita uma, pode usar a sua criatividade, pode fazer as suas opções, pode fazer as suas escolhas, mas tem que harmonizar. Precisa harmonizar. Precisa estar dentro daquilo que te serve. Talvez o nome do filme fosse até interessante esse também, mas ok como subtítulo. Então, eu estou aqui hoje agradecendo a você por acompanhar os meus trabalhos, projetos, esse vídeo. Sugiro que assista ao filme e que depois possamos conversar. Obrigada. Até mais.